aí, boa noite. Beleza? Isso que dá casar com mulher bonita, velho. É assim que é, meu. Dá boa noite aí pra quem tá ao teu lado, um beijo, um abraço. Alguém tá borocochô hoje, desanimado? Levanta a mão se tem alguém desanimado aí. Tá desanimado? Tem gente desanimada aí? Então, se alguém levantou a mão do lado aí, que tá desanimado, faz uma coceguinha aí. Não, brincadeira. Vamos orar por essa pessoa, coloca a mão aí do lado dele e dela. Enfim, vamos orar por ele e por ela hoje. Vamos lá. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, somos Tua igreja, somos Teu povo, nos alegramos por estarmos aqui. Nós não sabemos as circunstâncias que estão, enfim, enfrentando essas pessoas, os desafios que elas estão, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor sempre tem encorajamento e ânimo para nos dar. Então que nessa noite, de alguma forma sobrenatural e poderosa, o Senhor possa nos encorajar e nos encher de ânimo a partir da Tua palavra, a partir do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, que essas pessoas que entraram até aqui desanimadas possam sair com um ânimo novo, renovadas, prontas para enfrentar os desafios da vida, de cabeça erguida, ó Pai, cheias de fé. E abençoa-nos, ó Pai, a todos nós, nessa noite, com a Tua presença e com um quebrantamento, para que possamos estar prontos para ouvir a Tua palavra e praticar ela, que é o mais importante. Que no nome de Jesus saímos aqui edificados e o Senhor possa nos acrescentar não só entendimento, mas atitude, para que agradamos a Ti em tudo, ó Pai. Abençoa-nos essa noite com revelação e com discernimento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Você sabe o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Não? Era a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. A terra, ela era sem forma e vazia. Você já pensou numa coisa sem forma? O que é uma coisa sem forma? Já parou para pensar nisso? O que seria algo sem forma? Não é deformado. Porque, por exemplo, um carro que se acidenta é deformado. Teu amigo que está do teu lado é meio deformado. Mas eu estou falando algo que não tem forma. Você olha para aquele algo e diz, não tem forma. Assim era a terra, sem forma. Ou simplesmente ela não existia. Deus, na graça dele, olhou para aquela terra sem forma e vazia e decidiu dar forma. E aí então, Gênesis capítulo 1 vai descrevendo a forma que Deus vai dando para a criação. Ele coloca terra, firmamento, separa a água do firmamento, traz luz, traz ervas, traz árvores, traz animais, animais que se movem pela água, animais que se movem pelo chão, enfim, Deus vai dando forma para aquilo que não tinha forma. E hoje, a terra, ela é cheia de formas. É ou não é? Tem formas geométricas, formas animais que têm uma forma, tem árvores, vegetais, todas em alguma forma. Todos entraram dentro de uma forma, dentro de uma forma. E receberam uma forma. E exatamente nessa forma que o universo, que o mundo, que a terra continua existindo. Debaixo de uma forma. É interessante então pensar no relato da criação e entender que desde o início Deus, ele se preocupava com a forma. Deus, ele se preocupava com a forma como as coisas eram e existiam. Se preocupava tanto que olhou para a terra sem forma e vazia e decidiu dar a ela uma forma. Hoje, basicamente o que nós vamos fazer é continuar falando sobre Romanos capítulo 12, versículo 1. O que diz lá em Romanos 12, 1? Rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vocês têm que memorizar, velho, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Nós conversamos a respeito de sacrifício vivo, quem estava aí? Falamos sobre sacrifício santo, quem estava aí? E hoje nós vamos falar sobre sacrifício agradável. E sacrifício agradável não tem a ver com aquele lance que nós falamos de santidade na semana passada.
Santidade tem a ver com motivação, com intenção, com coração honesto, com retidão, com viver uma vida íntegra, enfim, da maneira como nós falamos na semana passada. Se você não estava aqui, assista no YouTube. Hoje, nós vamos falar a respeito de um sacrifício agradável, que não tem a ver com essa coisa só do coração, mas tem a ver com fazer da forma de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é: você acha que a forma é importante? De verdade? A forma é tão importante quanto o que se faz? Sabe de uma das coisas que eu curto muito cozinhar? É verdade. Gosto pra caramba. Eu gosto de pegar receita e tentar cozinhar. Não que eu consiga, mas eu tento, me esforço. E tem no leite condensado, leite moça, tem um monte de receita atrás de doce. É demais aquilo lá, velho. Foi lá que eu aprendi a fazer pudim de leite. E pudim, particularmente, é a melhor sobremesa de todas. Quem está comigo, levanta a mão. Pô, velho, pudim de leite podia ter todo dia. Eu não sei por que fazem outras sobremesas. Pudim de leite. Básico, simples, bom e barato. Pudim de leite custa basicamente uma caixa de leite condensado, 2 ovos, leite, e esqueci a receita. Mas compra lá o leite moço que tem lá atrás. O Frimeza também tem lá atrás. O Frimeza é mais barato. Glória a Deus. E eu fui na tentativa inicial de tentar fazer o tal pudim de leite. E eu sou aquele meio cozinheiro que vê a receita, mas dá para mudar um pouquinho. Dá para adaptar. Sabe? E tinha um negócio lá naquela receita que se chamava o tal banho-maria. E eu li aquilo, cozinhar em banho-maria. What? Eu me imaginei dando banho na Maria, eu me imaginei tudo, menos colocando uma forma com água e colocando a forma de pudim lá. Então eu decidi ignorar o banho-maria. Eu não sabia o que era esse tal de banho-maria. E fiz lá o pudim sem o tal banho-maria, que é a água lá em volta da forma. Adivinha o que deu? Fritou o pudim de leite. Foi pudim de leite frito, a primeira modalidade que eu inventei. Ficou horrível, cara, ficou horrível. Tipo assim, eu manchei séculos de status e de glória do pudim de leite com aquele meu pudim. Porque eu não fiz a forma certa. Porque eu não fiz como tem que ser. Eu tentei inventar minhas próprias formas. E aí você vai vendo para a vida e observando as coisas do dia a dia mesmo, você vai vendo que as coisas sem forma. Por exemplo, quem aqui é churrasqueiro? Levanta a mão. Churrasqueiro que é churrasqueiro sabe, aliás, se você não sabe, você não é churrasqueiro, que carne tem que se assar na brasa, não no fogo. E aí o que acontece? Churrasqueiro de primeira viagem, tá quente aqui, bota a carne lá. A carne sai cremada do churrasco. Não é churrasco, é cremação de carne de animal. Porque tem uma forma. Para a carne ficar boa, tem que ser em fogo baixo, tem que ser ali na brasinha, tal, o forno quente, bom, para que a carne fique boa. Tem uma forma. Quem aqui é metido a eletricista? Não sabe, mas é metido. Tipo, tem umas coisas lá em casa para fazer, faz uns rabichos lá, faz uns puxadinhos. Cara, eu sempre fiz isso, velho. E a Lari, sem conhecimento elétrico algum, ela sempre fala para mim: Felipe, desliga a energia. Nada, só isolar aqui um fio do outro e já era. Cara, eu já levei tanto choque. Já levei tanto choque por não ouvir a minha querida esposa, mas não porque eu não ouvi ela. Porque, de fato, tem uma forma. Você vai mexer com eletricidade, tem que desligar a energia. É algo básico, simples. Tem uma forma de se fazer. E aí a gente pode ficar falando sobre várias outras coisas. Por exemplo, é legal receber curtir no Facebook? Não é legal? Você quer receber curtidas? Quer, não quer? Quer que você... Vai lá, revela a tua vaidade, revela. Mas será que é legal receber curtida de qualquer forma? Like por like?
Tipo assim, vou receber curtida, vou mostrar minha bunda lá no Facebook para receber curtida. Não, a forma é importante. Por exemplo, teve um tempo que sabe o que as empresas faziam? Por isso que o Facebook mudou a política dele. Eles faziam uma página sensual para receberem 300 mil seguidores e aí, de repente, transformavam a página sensual numa página da empresa, porque tinha 300 mil seguidores. Aí, por isso que o Facebook, aliás, estou te dando uma aula de digital aqui. Por isso que o Facebook fez uma política onde, a partir de 5 mil curtidas, 5 mil seguidores, você não pode mudar o nome da tua página. Por quê? Porque a forma é importante. E nós, vamos ser bem honestos, não ligamos tanto para a forma. É ou não é? Arrumar o quarto. O que você fazia quando a tua mãe falava, filho, vai arrumar o quarto? Eu pegava todas as roupas, enfiava dentro do armário e fechava a porta. E graças a Deus tinha chave no meu armário. Fechava a chave, ficava tudo condensado lá dentro. Quando eu abria a porta, caía tipo uma avalanche de roupa. Mas estava arrumado. A forma importa. A forma é muito importante. E nós não podemos ignorar que Deus é um Deus de formas. Deus é um Deus que quer sim sacrifício vivo, santo, mas Ele também quer um sacrifício agradável. Existe uma forma de se fazer esse sacrifício que não é de qualquer forma. Exatamente por isso que Jesus diz lá em Mateus 28, 18, o que Ele diz lá? Por favor, né? A lição de apostila e discipulado, meu irmão. Mateus 28, 18. Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. Está vendo? Jesus não falou tipo assim, galera, vão por todo mundo e basta aglomerar todo mundo dentro da igreja. Que se dane a forma. Coloca polidense, coloca umas ondetes de biquíni, distribui legalize, distribui maconha na entrada, não importa a forma. Não, Deus não é esse cara. Nitidamente, Ele está dando a letra que existe uma forma e que nós fomos chamados para ensinar os outros a forma de Deus fazer as coisas. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Você foi chamado por Deus para ensinar os outros a forma de Deus fazer as coisas. Então preste atenção, cara. Não é só tipo, quer ser crente? Quero. Não, Deus tem uma forma. Quer ir para o céu? Quero. Não, Deus tem uma forma. E é óbvio que essa forma, talvez nós ficamos um pouco horrorizados e um pouco até meio enojados. Porque, de fato, a tradição e a religião inventaram um monte de formas que não tinham a ver com Deus. Mas, ainda assim, nesse combate da religiosidade, muitas vezes nós pensamos que de qualquer forma está bom. De qualquer forma está bom. E isso, obviamente, não faz parte do agrado de Deus, porque Deus é um Deus de formas. Que tem uma forma, que dá formas e que nos pede para ensinar essas formas. Amém? Quer ver como Deus é um Deus de formas? Levítico capítulo 1, versículo 3, conta a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, como eles deveriam ser feitos. Presta atenção como Deus é um Deus de formas, olha só. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, ele apresentará a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Ok, sacrifício santo, aquilo que a gente conversou semana passada. Um animal sem defeito, um sacrifício sem mácula, um sacrifício sem sujeira, um sacrifício puro. Mas ele continua, presta atenção. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que ele seja aceito como propiciação em seu lugar.
O novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e derramarão no altar que está na porta de entrada do templo. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, descendentes dos sacerdotes de Arão acenderão o fogo do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo, e em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto oferta preparado no fogo de aroma agradável ao Senhor. Está vendo como Deus é um Deus detalhista, velho? Você já percebeu nesse texto aqui? Tipo, ele está se preocupando como que o sangue vai ser esparramado. Em que partes o animal tem que ser cortado? Tem que tirar a pele, não é com pele. O sacrifício ele era feito de uma forma toda combinada, adequada, uma forma que Deus estabeleceu que fosse feita. E a pergunta que eu te faço é, se você estivesse lá no Antigo Testamento fazendo uma oferta, um sacrifício a Deus, e você chegasse lá e pegasse teu cordeiro, jogasse em cima do altar e falasse, está aí Deus, falou. Isso bastava para Deus? Não, por quê? Porque tinha uma forma de fazer. Existe uma forma de seguir a Cristo. Existe uma forma de ser discípulo. Existe uma forma de fazer igreja. Existe uma forma de fazer discípulos. Existe uma forma de fazer GP. Existe uma forma de pregar o Evangelho. Existe uma forma de fazer tudo. E Deus se preocupou em escrever uma Bíblia inteira para nós, para que nós soubéssemos a forma de Deus. Portanto, eu e você não podemos dar a desculpa diante de Deus que nós não sabíamos como Ele queria. Porque, de fato, nós, através da Bíblia, temos acesso àquilo que Deus quer, como Ele quer, a forma que Ele quer. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a forma como você tem servido a Deus tem agradado a Ele? Eu não estou falando agora sobre ser santo. Eu estou falando sobre a forma. Será que você tem discipulado da forma certa? Será que você tem servido em algum ministério da forma certa? Será que você tem administrado o teu dinheiro da forma certa? Será que você tem cuidado da tua vida, do teu corpo da forma certa? Será que você tem cuidado da tua família da forma certa? Cuidado da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos da forma certa? É uma pergunta que de fato todos nós precisamos nos fazer. Sabe por quê? Porque não basta nós termos um sacrifício vivo, santo, se no final das contas nós não fizermos da forma certa. O sacrifício pode ser certo. É um cordeiro sem mancha, imaculado, puro, colocado no altar. Mas se na hora de marcar o gol você não está fazendo da forma que Deus espera que você faça, todo aquele sacrifício é rejeitado. Porque Deus espera um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus espera um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha para quem está ao teu lado e você vai trocar uma ideia agora um pouquinho. Pergunta para essa pessoa, você tem sido um sacrifício vivo? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Você tem sido um sacrifício santo? Pergunta aí para quem está do teu lado. Você tem feito da forma de Deus? Você tem servido a Ele da forma dele? Ou da sua forma? Ou da forma dos seus pais? Da forma da sua tradição? Primeiro Samuel capítulo 15.
Saul. Quem já ouviu falar de Saul? Rei de Israel, lembra dele? Primeiro rei de Israel. Saul já era rei. Deus havia mandado Saul, ordenado que ele invadisse um povoado, invadisse uma terra, porque aquele povo estava causando atrocidades, fazendo coisas abomináveis, mas esse não é o assunto que eu quero abordar. E Deus falou para Saul: Saul, vá até os amalequitas, invada essa nação. E ele deu uma ordem muito clara, ele deu uma forma muito clara para Saul. Olha a ordem, olha a forma que Deus deu a Saul. Está lá em 1 Samuel 15:3, se você quiser anotar aí. Olha só. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo. Repete comigo, tudo. Tudo. Tudo que lhes pertence. Tudo. Aí vem uma das partes que a gente não entende, né? Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo. Talvez Saul, muito humanista, olhou para aquilo e falou: mas Deus, sério mesmo? Tudo? O que Deus disse? Tudo. É tudo, Saul. Mas tem que ser assim mesmo, dessa forma? É assim. E essa foi a ordem clara dada a Saul, de como ele deveria invadir aquele povoado inimigo, os amalequitas, e como ele deveria proceder, a forma como ele deveria fazer. Saul, destrua tudo. Tudo, gato, cachorro, camelo, cordeiro, galinha, pássaro, pato, destrói tudo, absolutamente tudo. Deus é uma forma para Saul fazer. Sabe o que Saul inventou? Ele olhou para aquilo e falou: Deus, pior de tudo que Saul nem pensou nas crianças, nos recém-nascidos. Ele pensou nos cordeiros, nos bois, nos bezerros gordos. Saul curtia um churrasco, né? Vamos falar a verdade. Ele matou todo mundo, só deixou boi, cordeiro, ovelha. E ele poupou tudo. Aquilo que era desejável, aquilo que era bom para ele. Sabe o que é interessante nesse contraste? É que Deus, ele tinha uma forma de fazer. E Saul decidiu fazer da forma dele. Saul era aquele tipo de crente que tinha uma ideia melhor. Você conhece? Aquele tipo de crente que fala: vamos fazer uma vigília em tal lugar. Eu tenho uma ideia melhor. Tem que ser assim assado. Eu tenho uma ideia melhor. Saul era aquele tipo de crente que tinha brilhantes ideias. Tinha fantásticas ideias. As ideias dele eram tão boas que grande parte das vezes superavam até as de Deus. Mas Saul, ele era rei. Então agora ele podia colocar as ideias dele em prática e fazer o que ele pensava do jeito que ele pensava, pensando que Deus ignoraria as grandes ideias que ele teve. E no final das contas, talvez Deus até aplaudiria Saul e falaria: Saul, você tinha que ser Deus no meu lugar. Saul, vamos trocar? É melhor que eu, velho. As tuas ideias são mais brilhantes que a minha. Eu te disse para ir fazer discípulos de todas as nações. E você decidiu ter a brilhante ideia de ficar encastelado numa igreja. Parabéns, Saul. Que brilhante ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E você decidiu pregar o evangelho para os teus filhos e cuidar bem deles. Só. Pô, Saul é demais, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha me ocorrido essa brilhante ideia. Saul era o típico ser humano que achava que as suas ideias eram brilhantes. E talvez Saul seja o retrato de quem você é. Alguém
que tem se sacrificado, talvez santo, correto diante de Deus, mas que na hora de marcar o gol, na hora de fazer o sacrifício e consumar ele, escolhe fazer da forma como você quer. Escolhe fazer do jeito que você quer. E o que a gente aprende com a história de Saul é que tão importante quanto o sacrifício que está sendo feito é a forma como ele está sendo feito. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: tão importante quanto o sacrifício que está sendo feito é a forma como ele está sendo feito. Você entende isso? Tão importante quanto servir a igreja é a forma como você tem servido a ela. Tão importante quanto tomar a ceia é a forma como você toma ela. É interessante isso porque Paulo fala sobre a ceia lá em 1 Coríntios. E é um texto bem emblemático no meio evangélico. Quando, lá no versículo de 1 Coríntios 11, 27, quando Paulo diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse texto é bem popular, por quê? Porque a maioria dos crentes pensam que tomar a ceia indignamente é tomar a ceia com algum tipo de pecado não confessado ou algo do tipo. Você já ouviu isso? Mas o que é interessante é que beber a ceia indignamente é um advérbio. Sabe o que é um advérbio? Advérbio é uma qualidade da ação, não uma qualidade da pessoa. Não é um adjetivo. Adjetivo é uma qualidade do sujeito. Advérbio é uma qualidade da ação. Aula de português. Então, o que Deus estava falando através de Paulo para aquela igreja, olha só que interessante, não era que eles eram indignos de tomarem a ceia, porque Deus já nos faz plenamente dignos disso, mas é porque eles não estavam tomando a ceia da forma certa. Como não estavam tomando da forma certa? Sabe de que forma eles estavam tomando? Cheio de gula. A galera chegava antes do culto para comer mais. A ceia não era que nem a gente faz de vez em quando com pãozinho, um suquinho, não. Era vinho, à torto e direito, pão para todo mundo. Então a galera que tinha mais dinheiro e traziam mais comida, eles chegavam antes do culto, comiam vários para deixar o resto para os pobres. Deus olhou para aquilo e falou: isso não está da forma certa. Isso não está da forma como eu desejei que fosse. Portanto, todo aquele que não fizer da forma certa será considerado culpado. Será considerado culpado, será considerado indigno. Porque não fez da forma como Deus pediu que fosse feito. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, voltando para a história de Saul. Olha o que Deus diz a respeito de Saul. O Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Uau! Você parou para pensar o peso disso? Porque Saul não fez da forma como Deus queria. Deus olhou para Saul e falou: a partir de hoje, eu rejeito Saul. Porque ele não fez conforme as minhas instruções. Deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Será que Deus tem te rejeitado? Será que você tem sido um apacentador conforme as instruções de Deus? Conforme a forma de Deus? Será que você tem servido? Aliás, a gente faz isso poucas vezes, né? Vamos dar uma salva de palmas para quem tem servido os ministérios hoje? Dá uma salva de palmas. Para a galera do multimídia, para a galera do backstage, para o segurança, para a galera da recepção, para a galera da limpeza, das cadeiras, enfim, salva de palmas. Top. Voltando. Será que você tem servido a Deus da forma como Ele quer? Será que Deus não tem rejeitado aquilo que você tem feito porque você tem feito da forma como você acha melhor? E o que é impressionante é que muitas vezes a forma como a gente acha melhor, na verdade, é a forma mais conveniente.
Saul tinha uma forma melhor, por quê? Porque a forma dele renderia uns belos churrascos. E talvez você tenha uma forma brilhante, por exemplo, de discipular. Vou discipular sem estudar a Bíblia. Uma forma brilhante. Por quê? Porque vai mais rápido. Fala lá, como vai de semana? Foi top, legal. Quer orar? Vamos orar. Tchau, boa semana. Vai dar tempo de você dar um rolê com a tua namorada, velho. Entendeu? É uma forma brilhante, não é? Ótima ideia. Mas a pergunta que eu te faço é, será que Deus não tem rejeitado a forma como você tem servido a Ele? Na moral, cara. Será que todo o teu esforço não tem sido em vão? E Deus olha para tudo isso que você tem feito e fala, não, eu rejeito. E eu não rejeito porque você não é santo, eu não rejeito porque você não tem se esforçado, eu só rejeito porque você não tem feito da forma que eu pedi que você fizesse. Vocês nunca ouviram sobre isso na igreja, não é? Fala a verdade. É interessante que nós nunca falamos sobre isso. Mas é interessante que estudando isso, eu percebi o quão importante isso é para Deus. Exatamente por esses motivos, por exemplo, que nós dentro da Onda nos esforçamos tanto em ensinar para as pessoas a forma como elas devem caminhar. Quem aqui é apacentador, coordenador, enfim, está servindo dentro dos GPs? Legal. Dá uma salva de palmas para esses caras aí. Todos vocês que são apacentadores, coordenadores, enfim, vocês já, com certeza, ouviram diversas vezes que existe uma forma, por exemplo, para ser um apacentador, não existe? Vocês não ouviram isso? Você acha que a gente falou para você fazer daquela forma? Por quê? Não sei. É para fazer. Assim, legal. Por quê? Sei lá, o Calé um dia estava no banheiro, defecando, e pensou assim, vamos discipular assim, vamos fazer assim. Por que tem que fazer dessa forma? Sabe, exatamente por esse motivo que existe tanto desgaste dentro da Onda de ensinar a forma como as coisas devem ser feitas. Exatamente por esse motivo que talvez o teu discipulador te enche o saco para te ensinar a forma de namorar, para te ensinar a forma de se relacionar com a tua família. E não é porque ele está fazendo isso para o bel prazer dele. Aliás, para ele isso não muda nada, velho. Você se ferre. É porque ele está obedecendo a forma que Deus mandou que ele fizesse. Que ele ensinasse o discípulo a obedecer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Tudo. Sem tirar uma vírgula, sem somar um ponto, ensinar exatamente tudo o que o Senhor ordenou. Mas sabe o que é interessante? Eu acho isso bizarro. Olha a desculpa que Saul dá para Deus. 1 Samuel 15:15. Respondeu Saul: os soldados trouxeram as amalequitas, eles pouparam as melhores ovelhas e bois para sacrificarem ao Senhor. Acho isso mais fantástico de tudo, velho. Tipo, ele faz da forma errada, mas no final das contas ele tenta dar um nó, contornar para dizer que não, eu fiz assim para o Senhor. Em outras palavras, que ele está dizendo o quê? A minha intenção era boa. Olha para quem está ao teu lado e diga, ninguém vai para o céu por causa de boas intenções. Eu estava sendo muito sincero no que eu estava fazendo. Talvez você estava sendo sinceramente errado. Porque não tem a ver com sinceridade, não tem a ver com intenção, não tem a ver com motivação, tem a ver com Deus querer que seja feito da forma dele. E exatamente por isso que existe tamanhos absurdos dentro da igreja que nós conhecemos hoje em dia. Porque basicamente, simplesmente, parece que muitos de nós ignoramos que Deus tem uma forma. Por exemplo, forma de Deus, não fale mal de um irmão. E por que tem tanto crente que fala mal de outro crente? Por quê? Porque tem tanta igreja que fala mal de outras igrejas.
Não está na forma de Deus. Concordem em tudo uns com os outros. Porque tem tanto crente no meio da igreja cheio de opiniões, cheio de discordâncias. Porque muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas da nossa forma. E dando o nome disso de espiritualidade, como Saul. Dizendo, Deus, a minha intenção era boa. Deus olhou para Saul e falou, ok, te rejeito. Falou, valeu, abraço. Porque você não fez da forma que eu pedi para você fazer. 1 Samuel 15, 22, continuando essa história. Samuel, porém, respondeu, presta atenção nessas palavras de Samuel. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, ou Ele tem mais prazer que se obedeça a palavra dEle? Acaso Deus tem mais prazer que teu GP multiplique, ou que teu GP multiplique da forma certa? Ou que não multiplique, mas que seja da forma certa? Acaso Deus tem mais prazer de você discipular 20 pessoas, mas discipular 20 pessoas da forma errada? Ou discipular um da forma certa? O que Deus tem mais prazer? Sabe, quando nós escolhemos fazer da nossa forma, nós estamos querendo dar a Deus aquilo muitas vezes que nos agrada. E deixa eu te contar uma novidade. Aquilo que nos agrada, não agrada a Deus. Não porque existe algum problema com Deus, mas porque existe um problema conosco. Aquilo que nos agrada, infelizmente, na grande maioria das vezes, não agrada a Deus. Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios mais do que na obediência da sua palavra? Samuel responde, a obediência, presta atenção, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência, a forma de Deus, é melhor do que uma igreja cheia. A obediência, a forma de Deus, é melhor do que um GP bombando. A obediência, a forma de Deus, aliás, vai ser aquilo que muitas vezes vai deixar teu GP pequeno. Porque não foi assim com Jesus? Ou você acha que Jesus sempre teve o GP dele bombando? Nos últimos dias estava ele e nós, orando com o Pai, estamos juntos. Você entende o que eu estou dizendo? Deus tem uma forma de fazer as coisas, cara. E sabe, eu e você precisamos entender que Deus, Ele não está à procura de resultados. Deus, Ele está à procura de obediências. Até porque os resultados é Ele mesmo quem faz. Lembra? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Eu só fiz o que Deus me pediu para fazer, da forma como Ele pediu. Eu plantei. Eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, coloquei a semente, cuidei dela, joguei a aguinha, cuidei de tudo aquilo que eu tinha que fazer. Fiz a forma de Deus. E foi Ele quem deu o crescimento. Honestamente, sinceramente, eu penso que muitos de nós nos equivocamos nas formas. Como eu disse na semana passada, eu realmente acho que nós na Onda somos exemplo de sacrifício vivo. Acho que tropeçamos no sacrifício santo, mas erramos muitas vezes na forma de Deus fazer. Parece que é uma cascata degradante, né? Tipo, cada vez vai ficando pior. Mas talvez seja porque ela é uma cascata progressiva. A gente primeiro faz o sacrifício vivo, depois aprende a ser santo e depois a gente aprende a agradar a Deus da forma. E não importa isso. Não importa o que ficou para trás. O que importa é daqui para frente. E sabe, Deus tem uma forma, cara. Deus tem uma forma de você namorar, velho. E a forma de você namorar é bem simples.
não se relacione com a tua namorada como se ela fosse tua esposa. Sabe, muita gente pensa que pecado é transar antes do casamento. Não, também é o cume, é o ápice. Mas pecado dentro do relacionamento de namoro é você se envolver com a tua namorada como se ela fosse tua esposa. Me diz uma coisa, quem dorme junto? Marido e mulher. Quem divide o dinheiro? Marido e mulher. Quem manda um no outro? Marido e mulher. Se você está namorando da tua forma e dizendo que teu namoro é para a glória de Deus, você errou. Deus tem uma forma de fazer as coisas. Deus tem uma forma de você vivendo dentro do teu casamento, cara. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe? Amor profundo, cara. Amor que tolera, amor paciente. Amor que é xingado e você abaixa a cabeça porque ama muito. Amor que se sacrifica. Amor que paga um preço. Mas quanto marido preguiçoso tem hoje em dia? A forma de viver no casamento, Deus falou para a mulher se submeter ao seu marido como ao Senhor. E quanta mulher tem tido uma ideia melhor. Vou fazer meu marido submeter a mim porque eu sou mais inteligente que ele. Ok, talvez seja a forma do século 21, mas ainda assim não é a forma de Deus. Deus tem uma forma de nós sermos igreja. Igreja para Deus é muito mais do que uma reunião de pessoas. Igreja para Deus é uma família. Ele estabeleceu a igreja com a ideia da oração de Jesus, quando ele disse que a oração dele, o desejo dele, era que nós fôssemos um. Essa é a forma de Deus, que nós sejamos um. E a pergunta que eu te faço é, você está fechado com a gente? Você está fechado com o teu GP? Você é um com eles? Ou você tem feito sucessivas facções e sucessivas fofocas, sucumbindo e dividindo? Não é dessa forma. Deus tem uma forma para tudo. E a pergunta que eu quero te fazer é, você quer fazer da forma de Deus? De verdade, mano. Sabe? Metanoia, mude a mente. Você quer deixar de lado a tua forma e se submeter à forma de Deus? Você quer chegar para o teu discipulador, para o teu apacentador, para quem está cuidando de você e dizer, cara, eu vou me submeter à forma. Eu vou me submeter. Só me garanto uma coisa, me garanto que isso aí está na Bíblia. Se tiver na Bíblia e se for isso que Deus está falando mesmo, ok, eu vou me submeter, eu vou fazer assim. Ah, mas isso, mas aquilo. Não. Deus está falando para eu fazer assim? Pode ser absurdo. Sabe, ninguém hoje está chegando para você, senta na Bíblia e dizendo para você o seguinte, mate animais, mate crianças recém-nascidas. Como Deus fez para Saul. Eu fico pensando se Deus fizesse isso hoje em dia. Ia ser uma loucura. Mas Deus não está falando isso. Deus está falando de coisas tão simples, mas que nós, muitas vezes, somos tão cabeças duras, tão chatos. Vamos ser bem honestos. Quantas vezes nós somos chatos, cara? Eu participo de vez em quando de GD, GPs, que esses caras são chatos. Vamos fazer isso? Não. Por que não? Ah, porque eu não quero fazer assim. Mano, para de ser chato, velho. Pelo amor de Deus, a vida é melhor. Sorria, vamos viver. Seja mais simples, seja menos enfadonho. Você quer se submeter à forma de Deus? Honestamente, você quer? O que ficou para trás, ficou daqui para frente. Fique em pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Quem aqui é discipulador? Legal. Você que é discipulador, cara, entenda uma coisa. Você foi chamado por Deus para ensinar a forma como o teu discípulo deve viver. Você entende isso? Não é a tua forma, não é a tua cultura, não é o teu jeito, não são as tuas preferências. É a forma de Deus. É chegar para o teu discípulo e falar, velho,
Você não está tratando a tua mãe da forma como Deus espera que você trate. Você não está cuidando do teu dinheiro da forma como Deus falou para você cuidar. Teu tempo não está adequado à forma de Deus. Saca isso? Não é trocar ideia. Não é só alimentar ego e vaidades. É ensinar a forma de Deus. Vamos abraçar um ao outro. Vamos orar junto, porque eu acho que essa é uma oração de igreja, né? Senhor, nós estamos aqui porque queremos ser a tua igreja. E nós descobrimos que precisamos nos adequar à tua forma. Nós descobrimos que o Senhor tem uma forma. O Senhor tem uma forma de vivermos igreja, o Senhor tem uma forma que nós caminhemos, o Senhor tem uma forma como conduzamos a nossa vida. O Senhor tem uma forma para tudo aquilo que envolve a nossa existência. E nós queremos dizer a Ti, ó Pai, que hoje nos submetemos à Tua forma. Paramos definitivamente de sermos chatos. Desistimos, ó Pai, de sermos chatos, críticos, cricas em tudo. Queremos, ó Pai, sermos simples. Sermos pessoas como Pedro, que o Senhor pediu para ir comprar comida e ele foi. Que o Senhor pediu para andar sobre as águas, ele andou. Queremos ser esse tipo de gente. Esse tipo de gente que flui na caminhada contigo. Que não fica emparrado em pecados, não fica emperrado em ideias vãs, humanas, inúteis. Nós queremos fazer a igreja da tua forma, porque de fato, todos nós aqui estamos juntos na intenção de agradar a Ti com a oferta que temos feito, para que ela possa subir como aroma agradável na Tua presença. E que no nome de Jesus nós não sejamos como Saul, que o Senhor rejeitou, porque decidiu fazer da forma como ele achava melhor. Nós queremos, ó Pai, ser como Davi, que era um homem segundo o Teu coração, e que tinha a intenção, que tinha a atitude de viver da Tua forma. No nome de Jesus, faz isso em nós, ó Pai. E nós nos comprometemos a mudarmos a nossa atitude a partir de hoje, para a Tua glória ser revelada no nosso meio. No nome de Jesus. Amém, cara. Amém. Abraça quem está do seu lado. Diz aí, tamo junto, velho. Vamos fazer da forma de Deus. Você está com o teu GP aí, com a tua apacentadora, com o teu discipulador, fala aí. Vamos fazer da forma certa. Pode sentar. É nóis, tamo junto.